Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com um dos grandes comunicadores do rádio brasileiro, uma voz sensacional, cantor, compositor, escritor. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de estar aqui na casa dele, hoje junto com essa figura emblemática do rádio, Fernando Sérgio. Alô, Fernando Fabiano. Sérgio, que prazer, Imagine, rapaz. ao lado de outra figura emblemática do rádio. Esse negócio de grande, eu tenho 1,69 m. É, mas a história deve ter muitos quilômetros, né? É verdade. Tem tempo, tem. Faz 57 anos que É eu mesmo? entrei num estúdio de rádio, achava curioso. Na verdade, tive uma proteçãozinha. Tinha meu irmão, Antônio Sérgio, que era jornalista, meu irmão mais velho, tinha 7 anos mais velho. E já estava no meio lá da rádio, de Juiz de Fora, rádio industrial, hoje me parece que Globo, né? E aí eu falei, eu quero fazer um teste lá, nem sabia que era espontânea a coisa de locução. Eu fiz o teste e comecei a fazer um noticiarista T9, que era ZYT9, Rádio Industrial de Juiz de Fora. Cara, mas isso aí foi o começo do rádio mesmo? Foi assim, 1962. a sua história começou assim? 1962, É mesmo? Foi verdade. sensacional. Tem tempo que não. Mas você é acaba mineiro, mais. de Juiz de Fora? Não, eu sou paulista de Cruzeiro. É mesmo? É. Mas só que eu fui para Juiz de Fora, meu pai foi ser gerente do depósito da Texaco, em Juiz de Fora, que era uma empresa de gasolina, óleo, né? E eu mudei para lá com 2, 3 anos de idade. Ah, tá. E saí profissional do rádio. Quer dizer, saí quando fui fazer estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, eu já tinha 19, 20 anos, uma coisa assim. Então tenho toda a cultura mineira, mas a paixão fica intervalada entre Cruzeiro, que até me deu um título de cidadão, na verdade, que nasceu lá e chama Mérito Mantiqueira, da Câmara Municipal, a quem eu sou agradecido, e Juiz de Fora e Rio de Janeiro, que estou aqui desde 71. Maravilha. Então, mas fala aí, como é que foi esse... foi assim mesmo, você falou, quero fazer o teste. Achei bonito, ouvi a rádio, você fazer um teste. Cheguei lá, fiz o teste e o cara me coloca para fazer o principal noticiário da rádio e ainda me dá um horário numa rádio musical, que era da mesma emissora, chamada Rádio Difusora. Eu fazia o Chá das 3, Que legal. de 3 a 5, que era música, né? É porque geralmente quando você começa em rádio no interior, você começa como operador de som, né? Tem aquele processo, você já foi logo lá na... Foi direto, E aí descobri, porque é aquela história, o rádio musical, e você é um expoente da JB, sabe disso, ele permite a gente a leitura. Porque às vezes, quando você está na época, a Rádio Difusora era uma rádio muito musical. Então eu sempre gostei de ler muito. Com isso eu passei a escrever razoavelmente bem, né? Então passei também a produzir. Então eu produzia, quando apareceu a primeira TV em Juiz de Fora, eu fazia o telejornal, e era um misto entre redação e apresentação, né? Tá, então, mas você ficou quanto tempo na rádio que você começou? Na rádio que eu comecei, na Rádio Industrial, eu fiquei Rádio Industrial e Rádio Difusora, que era o mesmo prédio, em andares diferentes. Eu devo ter ficado, nunca calculei muito isso, mas uns 3, 4 anos. Depois fui para uma rádio de lá mesmo, que era dos associados, Rádio Sociedade, que a gente chamava de PRB3, né? Isso de quê? PRB3. PRB3. Rádio Sociedade. E voltei, pit stop, numa e noutra. Aí inaugurou no alto do morro lá em Juiz de Fora, muito parecido com o Corcovado, você deve conhecer, Conheço, o Morro do Cristo. Conheço. Inaugurou a TV Industrial em 64. Então eu ia para a TV e o cara achou que eu era bonitinho para a época e me botou apresentando o telejornal da TV. Né? E tinha um cara que me dava carona, que era um jovem engenheiro, e tinha um programa chamado Arquitetura Moderna, me dava carona, porque aquilo é distante da cidade, se chamava Itamar Franco, que mais tarde seria o presidente da República, na vacância do outro que foi embora, enfim, do Collor. Pô, aí você ficou lá fazendo TV, rádio... TV, rádio e teatro. Teatro também? Teatro, gente, teatro sensacional. Eu fiz 11 peças de teatro lá, e 2 das quais, uma pelo jornal Gazeta Comercial, que não existe mais, ganhei o título de melhor diretor e ator, e na outra eu ganhei como melhor autor, em 1970, com o dinheiro disso, falei, eu vou para o Rio de Janeiro. Mas peraí, antes disso teve o que eu acho que tem que ser relatado aqui, que você é crooner de uma banda. Pois é. Foi nesse período, né? Foi a Samba Lanço, eu, Túlio,
alguns que já se perdem no tempo, né? A gente não lembra o nome de todos, infelizmente, mas era coisa de estudante, né? Porque a gente descobriu o seguinte, que havia muitas moças bonitas que frequentavam os clubes. E na época, como todo jovem, a gente era muito namoradeiro, né? Então a gente resolveu fazer um conjunto de samba. Quem tocava, tocava, quem cantava, cantava. Então, eu tive que decorar um número de músicas, foi quando eu tomei conhecimento da Dália, né? Porque é muito diferente do show, né? Um conjunto, que hoje, cada vez mais raro isso, mas o conjunto musical não tinha o poder do som, né? Sim, os então, equipamentos. de repente, a gente tinha que fazer ao vivo. E a gente intercalava. Meia hora cantava o Fernando César, que hoje, como eu disse para você, mora em Nova York, na outra meia hora cantava eu. E aí a gente ficou uns 3 anos com isso, paralelo ao rádio e ao teatro. Por quê? Porque no sábado e domingo a gente fazia Bainiubá, Cataguases, Muriaé, tua terra. Sim, né? Muriaé. Tua terra, né? Leopoldina. Ganhavam um dinheirinho e de vez em quando ganhavam as menininhas, né? Que faziam parte do show, né? Sensacional. Bom, aí essa história acabou vindo para o Rio de lá? Acabou quando, em 1969, né, eu ganhei esse título de teatro e tal, e um amigo comum falou, Fernando, Paulo Lopes. Sim, Paulo Lopes falou, Fernando, foi lá na minha casa, ele era da rádio concorrente à minha, só vou fazer um teste lá em Belo Horizonte, vão comigo? Falei, vamos. Então eu cheguei lá e conheci naquela época o Alfredo Raimundo, que seria mais tarde diretor da Tupi, várias direções ele teve. Mas não havia vaga lá na rádio do Alfredo. E aí eu falei, eu vou te recomendar para Itatiaia. Aí lá fui eu para Itatiaia e tal. E eu disse, olha, tem vaga aqui para estágio de jornalismo, se você quiser. Então eu fiz um estágio, mas paralelamente fui estudar publicidade na ABEP. Né? E me formei publicitário, essa coisa toda e tal. E jornalista fui por tempo. Né? Então, da Itatiaia, o que aconteceu? Eu voltei para Juiz de Fora, fiz um pit stop e aí para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro comecei na Rádio Continental, na rua Riachuelo. Qual foi o ano? Foi o ano de 1971. Mas ali estava Eládio Sandoval, Sim. que mais tarde brilharia na cidade. E nós dois ali numa situação terrível. E a dele era pior do que a minha, porque ele trabalhava na Rádio Continental e na Rádio Mauá. E eu só na Rádio Continental. E a Rádio Continental não pagava ninguém. E a Mauá também não pagava. Então eu entrei numa vaga de estudante, numa república de estudantes em Copacabana, na rua Domingos Ferreira. E eu paguei adiantado, com o dinheiro que eu tinha trazido, né, e restou muito pouquinho. E durante 5, 6 meses, aquilo não ia para frente mesmo, eles não pagavam nada. E aí eu respondi a um anúncio de jornal, precisa-se de publicitário. Aí um amigo meu, que era colega lá do apartamento, falou, você não é publicitário? Eu falei, sou, então, o cara está pedindo. Eu respondi à mão mesmo, que naquela época nem computador não havia, e não havia máquina de escrever. E aí eu fui chamado e de repente, da noite para o dia, eu deixei de ser locutor da Rádio Continental para ser coordenador da Ney Machado, Publicidade Certa, uma agência de um andar inteiro. E aí passei a fazer gravações para a TV Globo, e aí depois da TV Globo, Rádio Sistema Globo, e aí foi. Quando foi que você entrou no Sistema Globo? Foi antes da Tupi, a Globo? A TV Globo, sim. A TV. A TV Globo foi em 73 e fiquei lá até 75, mas na verdade... Você apresentou telejornal na Globo? Não, eu fui o primeiro cara a fazer o Esse latido é do Todinho, que adora a perna de uma amiga nossa que está aqui, é um cachorrinho muito simpático. Então, resultado, ali eu atuava como PJ, digamos assim, através da agência, produzindo comerciais, narrando comerciais e, paralelamente, nesse período, fazendo dublagens de desenhos animados. Da Herbert Richards? Da Herbert Richards aqui. E fui o primeiro apresentador do Globo de Ouro. Ah, que legal. Eu e meu Deus, agora me fugiu uma atriz, fugiu agora. Mas qual foi o ano do Globo de Ouro? Aí pega
talvez 76, 77. Sim. Mas eu não era bem um apresentador, que o Jimmy brinca comigo, Jimmy Hall. Jimmy Hall. Jimmy Hall fala, você foi o primeiro apresentador. Não, eu fui o primeiro participante. Quem apresentava era uma atriz da Globo, que agora, como eu falei, me fugiu o nome. E como eu estava no Sistema Globo, né, já começando por aí, então os caras vinham na Globo para pedir opinião a respeito do sucesso que ia ser primeiro lugar. Então era diferente, não era bem um apresentador, entendi. era um opinador. Assim. Uma participação, direta do Globo de Ouro, que legal. Exato. E aí você ficou, a Rádio Tupi veio depois disso, então? Ih, rapaz, olha, depois disso, quer dizer, paralelamente ao fato da agência de publicidade, eu sempre tive uma pequena agência, hoje está menor do que estava, mas de qualquer maneira tive época de ter gente sempre fazendo publicidade. Fui para a Globo, foi a mesma coisa. Fui para a Globo, eu fazia o seu redator-chefe, o Antônio Carlos Bianchini. Você pegou o Léo Batista? Ele chegou a fazer também. A minha mulher, sim. Porque a minha mulher, anterior a mim na Globo, ela ficou 16, 17 anos na Globo, e como jornalista. E parece que o Batista saiu de lá em 75. E eu entrei em 76. Ah, tá, entendi. Aí, o redator-chefe você apresentava, a locução. Apresentava, redator-chefe. Na Mundial fazia o participação antes do Brizola. Fui eu que recebi o Brizola quando o Alberto Brizola entrou. Ele entrou fazendo redator-chefe na folga do Bianchini. E depois eu deixei a Mundial porque eu tinha que ir para 98. Fazer a matina 98 de 9 ao meio-dia. Então o Brizola marcou a época com o programa que eu apresentei durante um ano ou dois, que era o Participação da Mundial. Sensacional. Aí a Rádio Globo mesmo... O Sistema Globo de Rádio fazia, o redator-chefe fazia uma vez por semana o Globo no Ar e fazia redação do Globo Girando com a Notícia e também a folga de alguns comunicadores. Principalmente do Mário Luiz aos domingos, quando ele por qualquer motivo saía. E o seu programa? E o seu programa? Meu programa nasce na Manchete. Na Manchete? Na Manchete. Manchete AM? Manchete AM. Quando em 760. 760. Ela havia mudado, né, lá de São Gonçalo para o prédio. Pro prédio lá. E quem fez o contato primeiro comigo foi o Carlos Sigman, né, que era o diretor. O Carlos me chamou e eu fazia de tudo lá na Globo. Eu estava, nessa ocasião, eu estava na Globo, estava no SBT, que eu fui o primeiro locutor de cabine da TVS. Eu fui o segundo, perdão. O primeiro foi o Alberto Brizola que me puxou. Mas eu fui o primeiro apresentador de telejornal do Silvio Santos. Ah, que legal. E aí eu estava paralelo à Globo, e 98, né, que começou em 78, começaria em 78, e a Mundial. Né? E aí o Sigman me chama e disse, olha, quanto é que você ganha? Eu falei, ganho X. Eu disse, não, eu te dou isso, mais um plus para você ficar na AM. Aí eu pedi, quando eu vi, você trabalhou lá, o desdobramento que era a Manchete, sensacional. Eu vou para lá. Né? E pedi demissão. Tinha aquela vista maravilhosa do aterro, tem ainda, né? O Mário Luiz falou assim comigo, que era o grande diretor da Globo, você é doido, maluco, vai deixar um Sistema Globo para uma aventura e não sei o quê, e eu deixei, espontaneamente. Aí nasce o programa Fernando Sérgio, no ano de 1982. Isso a FM ainda estava caminhando ainda, né? A FM não tinha grande audiência ainda, as grandes audiências era da Rádio Cidade lá E a gente fez uma manhã muito vitoriosa, que foi de 6 às 9 era eu, de 9 ao meio-dia, Roberto Canazzo. Que ficou também um tempão lá na Manchete. Eu mudei muito, eu fiquei 2 anos na Manchete. Você saiu de quando lá? 2 anos que você ficou na Manchete? Não, ao todo parece que 3 ou 4. Tá. Porque eu entrei lá em 90, não é muito depois. Em 93 eu volto para a Manchete. Por quê? Porque eu fiquei na Manchete e surge 2 anos mais ou menos. Salvo engano, surge a Rádio Bandeirantes. E aí o Péricles Leal me chama Paulo Lopes, chama Antônio Carlos Bianchini e chama também o Haroldo de Andrade, o pai. Sim. Né? E mais o Francisco de Assis, que na época chamava Ronaldo Kelly, para fazer transformar a Rádio Guanabara em Rádio Bandeirantes. Aí eu fiquei com o quarto horário, de manhã era o Bianchini, 6 às 9,
9 a 1, Haroldo de Andrade, 1 às 4, Paulo Lopes, Sensacional, 4 às 6, Fernando Sérgio, 6 às 7, tinha um programa de esportes, que depois acabou e acabei ficando de 6 a 7, e o Ronaldo Kelly, hoje Francisco de Assis, na parte da noite. Ah, pô, sensacional. Aí esse período, aí depois disso que veio a Tupi, então, né? A Tupi, o que acontece? A Tupi surgiu em 84, o primeiro convite. Eu fui convidado, a Madame Naline, que era esposa do Humberto Gajulo, que era o presidente, o Humberto gostava do meu trabalho. Eu estava já na época na Tamoio, porque eu deixei 2 anos da Manchete, fui para Tamoio pelo mesmo motivo, havia uma condição melhor, lá ia eu. Era na Urca, muito agradável o sinal. Mas aí o Pérez chegou, Fernando, olha, eu vou com um cachimbo do lado, eu vou levar você para Rádio Bandeirantes, deixa esse negócio de SBT, não sei o que e tal. E realmente, aquele ano foi um ano mágico, porque São Paulo autorizou pagar salários altos. Durou só um ano a rádio, porque não aguentou, o Estado não acompanhou. Mas foi um ano muito importante. Eu deixei aí o SBT, deixei a Manchete para ir para Bandeirantes. Fiquei um ano lá. Depois que acabou, aí eu volto para a Tupi, a convite do Alfredo Raimundo. Aí para o programa Fernando Sérgio, de 6 às 9 da manhã, de 9 ao meio-dia, Cidinha Campos. Sim. Né? Aí fiquei lá até 91. Até 91. Foi a segunda vez que participei do Tupi. E aí houve uma situação difícil lá, o Tupi começava a atrasar pagamento, coisa que é meio comum, né? Então eu... E que mais tarde agravou muito. Agravou muito, Mas na época eu recebi um convite de um empresário de Angra dos Reis, João Carlos Ravelo, para dirigir a rádio Angra, em Angra dos Reis. Eu fui para Angra durante um ano, dirigi a rádio lá e volto para a Manchete em 93. Sim. Eu lembro, você não deve lembrar de mim, mas eu era, na época, em 93, eu já era a voz padrão da Manchete AM. Eu me lembro disso. Eu fazia as gravações, inclusive gravamos. Aí depois teve o falecimento do Gessi Suete. Que o Gessi, inclusive, quem gravava os offs das revistas Block na época. Exatamente. Né? Aí ele faleceu e quem entrou foi eu. Me lembro disso. Fazendo. Me lembro disso. Aí eu fazia a voz padrão da AM. Um ano só. Porque ali eu já, nessa época de 93, eu entrei patrocinando o meu programa. Porque, na verdade, eu tinha uma pequena agência e tive o apoiamento de alguns clientes de publicidade. E a rádio estava em descenso do ponto de vista financeiro. De audiência não, ela até mantinha um quarto lugar, quinto e tal. Mas não tinha o português, o Paiva. Luiz Carlos Paiva. Não temos como pagar você. Né? E aí ele deu uma determinada quantia, eu consegui vender o programa com essa quantia, e eu fiz durante um ano aquele programa. E aí o Amaury Santos, meu amigo, que tinha sido colega da Manchete e tal, era o diretor da Globo, da Rádio Globo, e me chama de volta para a Globo, em 78. Então lá fui eu fazer... 98, perdão. 98. Eu fui fazer as férias do Francisco Barbosa, as férias do Cláudio Monteiro, as férias de um monte de gente lá. E só que foram 6 meses ali na Globo, e a Globo daquela época já era, com relação à primeira que eu trabalhei, muito diferente. Tinha vários amigos queridos, como Edson Mauro, como Zé Carlos Araújo, outros tantos, mas já não era a mesma coisa, mesmo grana não era a mesma coisa. E de repente entra uma pessoa, uma figura lá que eu não entendia muito de rádio, né, egresso da promoção. E essa pessoa um dia me chegou, abre o teu olho aí, porque nós temos que conter despesas e tal. Como ele falou isso para mim, eu peguei e telefonei para o Marcos de Giacomo, na Rádio Tupi. Marquinhos, olha, tem vaga aí? Tem sim. Lá fui eu para Tupi. E de lá, então, desde 98 até o ano de 2017, 20 anos, não é isso? 20 ou 21, uma coisa assim. Eu fiquei na Tupi com o meu programa. Ah, pô, que legal. Até a saída. Aí, depois da Tupi, não teve mais... Teve rádio? Não. Na Tupi, o que acontece? Quando a Tupi passou por uma crise muito forte, que não pagava meu salário,
ela não pagou 7 salários de todos nós. 2 13º e 5 salários. E pela primeira vez fez uma greve no rádio. Sim, lembro, disso. Claro. Com um computador tocando música que ninguém queria. E aí é aquela história. Eu adorava fazer o programa da madrugada. Só que o programa, no horário que eu fazia, que era de meia-noite às 3, com a morte do Polifilho, fiquei eu fazendo 15 anos naquele horário. E, obviamente, todo radialista, por exemplo, o teu horário é um horário legal, porque até 1h você tem ainda mais meia-noite às 3, é muito puxado, você chega em casa às 4h da manhã e tal. E com a dificuldade que havia de pagamento por parte deles, e não havia sinalização, porque era um negócio curioso, tu não pagava nada, e ninguém falava nada também. Entendi. Então era uma situação de penúria, era uma situação da gente que tinha um pouquinho mais de eventualmente ter que emprestar para fulano, para Beltrano, e não ter nada de volta, né? E chegou um ponto que eu disse, não, peraí, eu não pretendo terminar a minha vida fazendo horário de meia-noite às 4. Admiro profundamente os que fazem. Cumprimento o meu querido amigo lá da Nacional, Adelson Alves, que é um talento e tal. Mas não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era voltar para um horário mais humano, digamos assim, né? Como não havia essa possibilidade, eu saí. E aí eu já estou aposentado, não é que eu não possa voltar um dia, houve até algumas propostas, mas que eu estou dando um tempo, porque eu quero, eu gosto do lúdico, eu gosto do que você está fazendo, eu gosto da imagem, correto? Então, que, aliás, você tem um programa na internet. Aí, para não ficar à toa, né, na verdade eu tenho de um lado uma minha firmazinha funcionando direitinho. Eu disse, eu vou fazer um programa com imagem. Eu sempre achei o rádio não aproveitando o que pode ainda aproveitar. Então, dou um exemplo disso, me parece que a Jovem Pan faz isso muito bem. Né? Fazendo rádio com imagem para quem quiser ver. Aí alguns puristas, o rádio não pode. Não pode por quê? Pode sim. É evolução. Tanto é que você vê hoje, se vende cada vez menos radinho e cada vez mais celular. É verdade. E o cara te vê no celular. Então o que eu via na Tupi, por exemplo, e até hoje ainda vejo a mesma coisa, e é uma crítica construtiva, a falta de imaginação para a utilização de câmeras. Porque você tem lá, e ainda tem hoje, cadeiras muito lindas, mesa muito bonita, né? E você vê aquele plano geral, estático. Então você olhou assim, o Fabiano está com a camisa, olha quem está falando, tá bom. Mas não muda, não tem audiência. Quer dizer, então a gente tinha que buscar algo mais parecido, sem ser televisão, mais parecido com o interesse que a televisão dá. Entendi. E é o que eu pretendo estar fazendo aqui. Mas você faz todo o seu programa na internet todo dia? Segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã no Facebook, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. Também fica na fanpage Fernando Sérgio Radialista e também no YouTube, no canal do Fernando Sérgio. Sensacional. Ô, Fernando, tem uma coisa assim que acontece, o pessoal sempre pede muito, inclusive tem gente que ri a beça disso, que é o microfone aberto. Certo. O microfone aberto é aquela calça justa. Não, saia justa, aliás, de um locutor. Não sei se já aconteceu com você de deixar o microfone aberto ou alguma história parecida. Posso contar duas? Fica à vontade. Posso contar duas? Uma na internet, porque nós não vamos ter aqui. Se você conseguir achar, eu até mostro o caminho das Índias, talvez. Está gravado até hoje. Centavos. O reajuste do salário mínimo poderia ultrapassar os 40,9% do INPC, mas isso não deve ocorrer porque, segundo o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, o país enfrenta uma difícil situação econômica. Atualmente, o salário mínimo do Rio é de 8.464 cruzeiros e 80 centavos. Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, deve apresentar hoje ao ministro-chefe. A Super Poupança Itaú foi a melhor aplicação de 1980 e continua sendo em 1981. Só no primeiro semestre, a Super Poupança Itaú já rendeu 47,81. Aproveite e faça a melhor aplicação do ano em qualquer agência do Itaú. Super Poupança Itaú. Segundo Hélio Fernandes, a atual política de contratos especiais de exportação beneficia apenas as multinacionais.
30 minutos. A Super Poupança Itaú foi a melhor aplicação de 1980 e... Próximo informativo, o Globo no Ar, a 1h. Em nome da equipe Globo de Notícias, o Boa Noite de Fernando Sérgio e Reinaldo Costa. 7h30, o seu redator-chefe. Isso acabou fazendo propaganda minha ao longo dos anos, imagine a falha. Ai, Deus. Ainda mais no redator-chefe, né, que era tão importante, né? Seriedade e tal. E a outra, essa é mais engraçada do que qualquer outra coisa. Quando eu tinha uns 2 anos, 3 anos de rádio, após o Chá das Três, que eu te falei, na Rádio Difusora, em Minas Gerais, que era a rádio musical de Juiz de Fora, tinha a Ave Maria. E a Ave Maria era o locutor do horário que lia, com um padre, o querido e saudoso padre Newton Pimenta, que era uma pessoa que falava assim, porque ele era, sabe, tinha essa condição de falar, era todo suave. Entendi. Ele não era gay, mas ele era efeminado. Ah, entendi. Tinha Bom, é isso que eu acho. E o resultado, ele fazia com a gente. Então ele falava, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e a gente falava, e ela foi concebida do Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo, enfim. Acabou aquilo, quando acabava a oração, ele, tadinho de batina e tal, meio frágilzinho, a rádio ficava num palanquezinho e você descia o palanque para ir para o auditório. O diretor da rádio era um empresário, o Dr. Sérgio Mendes, mas o Dr. Sérgio, assim, no convívio, era muito besteirento, né? Então o Dr. Sérgio sempre dava carona para ele, porque ele morava onde até eu estudei, Academia de Comércio, tem uma faculdade imensa lá e tal, era lá no alto, quase no sopé do morro. E ele era meio impaciente, o doutor Sérgio. E naquele dia, por qualquer motivo, o doutor Sérgio demorou, e o padre Newton falou, Fernando, onde fica o banheiro? Eu falei, fica ali à esquerda e tal. Lá foi. E você estava no ar? Não, fora do ar, já tinha acabado. E aí ele desce e eu fiquei ali naquele palanquezinho, lá tinha uma janela, você via lá embaixo, a rua Alfred de Juiz de Fora, que é uma rua importante, e chega o doutor Sérgio. O doutor Sérgio olha, sabe, faz esse gesto aqui, ó, assim, olha para mim, Fernando, cadê aquele viado daquele padre? Quando ele fala isso, o padre estava aqui debaixo do braço dele, com a carinha dele assim, eu estou aqui, doutor Sérgio. Aí ele vira para o padre e diz, ó, excelência reverendíssima, o que seria da minha pobre vida sem o perdão dos meus pecados por vossa eminência? Saiu bem, né? Saiu bem. Político, né? Sensacional. Essa coisa de falar com quem está atrás é muito complicado, né? Verdade. Cadê essa coisa que você fala? Cadê aquele viado daquele padre? Isso não é coisa que fala, né? Quando fala tem que ter desculpas, Não, tô falando para você falar isso para alguém que está presente, né? É complicado. É verdade. Fernando, obrigado, cara. Obrigado mesmo pela... O Fabiano tem participado eventualmente do meu programa aqui. Eu quero também agradecer a você, parabenizar pelo trabalho de memória, que é muito importante. É verdade, com certeza. Senhoras e senhores, Fernando Sérgio, hoje, na hora que a gente está falando, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.